Olá, mulheres, que o Senhor Jesus abençoe vocês. Mais um dia estamos aqui para lermos a palavra do Senhor. Agora que Marcos vai falar sobre a transfiguração do nosso Senhor Jesus. Capítulo 9, nós lemos o versículo 1 na semana passada, na sexta-feira, e agora o versículo 2. Vamos lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte a um monte, a um alto monte, foi transfigurado diante deles. E suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, né? Pedro sempre impulsivo, sempre falava, né? Ele falou assim: Mestre, bom é estarmos aqui, que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Pedro estava comparando ali o nosso Jesus com Moisés e Elias, e a voz veio: Esse é o meu filho amado, né? Então, aqui no capítulo 9, fala o último relato do ministério de Jesus. Aqui, antes dele entrar, né, 6 dias antes da sua morte, na cruz do Calvário. Então, é muito importante nós vermos como o Senhor Jesus, ele faz essa transfiguração, um relato notável. Ele teve como objetivo enfatizar a humanidade dele. Jesus, sendo Deus, ele veio como um homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Então, essa manifestação, João não relata essa manifestação. Mesmo estando presente, João não fala sobre esse versículo, essa manifestação de Jesus. Então, nós vemos aqui a dimensão da glória, da majestade, santidade do Senhor Jesus glorificado, a tal ponto que Pedro, interpretado por Marcos, não tinha com o que comparar o que vira. Nada humano, nenhum homem ou produto de limpeza humana poderia produzir aquela glória, aquela brancura, aquele brilho visto nas vestes de Jesus. E no versículo 4, quando fala que Moisés e Elias, junto com Jesus, é significativo, pois demonstra o cumprimento do propósito divino na lei. Para quem que Deus deu a lei? Para Moisés, né? Através de Moisés, nos profetas, através de Elias, que agora se cumpria em quem? Em Jesus. Se cumpria através de Jesus. De fato, o fato de Pedro expressar o desejo de fazer cabanas, né, para todos ficarem ali, mostra que a transfiguração foi tão grandiosa e poderosa e causou tamanho impacto nos discípulos que Pedro nem sabia o que falar. Vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui. Então, a voz que vinha do céu é vinda do Pai em relação ao Filho. Era uma complementação do testemunho que o próprio Pai deu a Jesus. O unigênito, né? Jesus era único, unigênito. E ele se tornou o primogênito, porque agora todos nós somos irmãos dele. Então, conforme o versículo 8 que nós lemos, assim como repetidamente houve a manifestação da glória e majestade, assim também tudo acabou. Depois da nuvem, os discípulos só viram Jesus. Por isso, podemos considerar simbolicamente esse verso mostrando a normalidade da vida cristã. A vida cristã não é feita somente de manifestações, gente, espetaculares e sobrenaturais. A vida cristã não é feita somente de o quê? Daquele culto glorioso, não. É na rotina, é no dia a dia, é todos os dias, é o natural. A vida cristã é feita disso, todos os dias. Então, nós vimos isso. Jesus, ele, com a sua glória, manifestou ali o seu poder. Vamos continuar. Ao descerem do monte, verso 9, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto,
até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns para os outros: que seria o ressuscitar dentre os mortos? Eles ainda tinham essa dúvida no coração. E interrogando-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a respeito está escrito. Então, nesse verso 9, temos o segredo messiânico, pois Jesus pediu para não revelarem esses acontecimentos, senão após a sua ressurreição. Ele estava prevendo ali, mais uma vez, né, que ele seria morto. Também nesse verso é possível percebermos a falta de visão espiritual da parte dos discípulos. Gente, os discípulos que estavam lado a lado com Jesus, faltava essa visão espiritual. Então, para nós não faltarmos essa visão espiritual, o que nós devemos fazer? Meditarmos na palavra do Senhor dia e noite. E nós devemos olhar tudo ao nosso redor, tudo é espiritual. Paulo Borges Júnior, ele fala muito bem da palavra do Senhor, então, e ele fala sobre isso, tudo, gente, é espiritual. Tudo nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, tudo nós devemos olhar com esse olhar espiritual e meditar na palavra do Senhor todo instante. Então, tudo, não esquece disso. Então, os discípulos, né, pois eles não entendiam o que Jesus queria dizer sobre ressuscitar dos mortos. Então, o parágrafo define com mais um ensinamento de Jesus, em resposta ao questionamento dos discípulos. Disse-lhes que Elias já tinha vindo. Isto é, João Batista, simbolizando Elias, realizara o ministério da pregação do Messias, do próprio Cristo. João Batista veio para quê? Preparar o caminho, né? Os dois ministérios de João Batista e de Jesus Cristo envolveram sofrimento e morte. Como bem disse, né? Uma pessoa aqui, um comentarista, a morte de João Batista foi um sinal adiantado de que eles fariam com o Filho do Homem. A morte dele foi um sinal. Mas a morte de Jesus já estava lá, né? Isaías já profetizou sobre o Messias, né? Salmos, tem tantos salmos que já profetizou também sobre o Messias, tem salmos messiânicos falando sobre Jesus. Então, nós devemos entender que a realidade entre a relação de Jesus e os discípulos, essa era a realidade. Teremos momentos de êxtase, de bênção, de manifestações, mas também de tristeza e dor. O que eu já falei aqui com vocês? Nós estamos sujeitos a momentos difíceis, de dor, de perdas, de morte, de sofrimento. Estamos sujeitos, sim. Mas aqui, você está disposta? Eu estou disposta. É isso, é estar com o Senhor no momento de bonança e no momento de escassez. No momento da saúde e no momento da doença. O problema é que muitas vezes, no momento de bonança, a gente esquece do Senhor. E a gente quer vir para Ele só no momento de doença, no momento de tristeza, de angústia. Ou tem pessoas que a fé fica abalada por causa das tribulações da vida, aí afasta do Senhor. Está vendo que existe dois extremos, dois tipos de pessoas? Mas nós queremos a cada dia estar firmada na rocha, a cada dia estar firmada com o Senhor, ainda que seja na bonança ou na escassez, na saúde ou na doença, nós venhamos ficar firmada e entender, ter os olhos espirituais abertos para entender tudo que o Senhor tem para nós. Amém? Porque esse Jesus é aquele que opera milagres, mas é aquele que, através da nossa dor, ele pode nos usar também. É aquele que, através das nossas enfermidades, da nossa tribulação, da nossa angústia, ele pode nos levar a lugares para falar com pessoas que estão passando por momentos até mais difíceis que a gente. Então, esse Jesus que nós devemos seguir todo momento. Vamos lá, o versículo 14, a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava.
Então ele interpelou os escribas. Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e fica definhando. Que tristeza um pai ver um filho dessa situação, né? Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? E o pai respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado até no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Uau, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha falta de fé. Ele disse que crê, mas ali, no momento ali, diante de Jesus, ele ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Respondeu Jesus: essa casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. Aqui, quando Jesus fala sobre essa cura, né? Manifestação do poder do Senhor Jesus, ele chama a geração incrédula. Jesus ouviu aquele pai clamando, um pai, gente, ele exclamou. E Jesus falou: ó, geração incrédula. E é isso que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Ora, se em Marcos lemos que ele expulsara demônio e em sua missão às aldeias vizinhas, por que não conseguiram agora? Que Jesus, quando tinha ordenado os discípulos, eles expulsaram, eles fizeram milagres também. Talvez porque tenham recebido autoridade especial apenas para aquela viagem. Interessante, porque a fé e o entusiasmo dos discípulos tinham já diminuído. Ou porque não criam plenamente, conforme indica a expressão de Jesus condenando a incredulidade. Ó geração incrédula. O que passou na cabeça daqueles discípulos, não é verdade? O menino foi levado até a presença de Jesus. E quando o demônio viu que estava à sua frente, manifestou-se novamente. Jesus procurou descobrir detalhes sobre o endemoniado e, ao relatar todos os acontecimentos, o pai do menino clamou, pedindo para ter compaixão. Nesse ponto, creio que já temos lições importantes, pois é contrastada a fé dos discípulos e a fé desse pai. Jesus respondeu, né? É possível, tudo é possível aquele que crê. Mas ele falou: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Então, quer dizer, eu creio, mas a minha fé ainda é pequena. Quantas vezes nós oramos, nós falamos que cremos, mas ainda a nossa fé ainda é tão pequena. Eu creio, mas eu preciso crer mais, Senhor. Fortalece a minha fé, gente, não é vergonhoso falar com o Senhor: aumenta a minha fé, fortalece a minha fé. Não é. Veja, o problema não estava em Jesus, mas no pai do menino. Ele disse que cria, mas ainda a fé dele estava pequena. Se o homem cresce, se tivesse fé mesmo em Jesus, Jesus podia ajudar, ele poderia libertar imediatamente. Mas, na verdade, Jesus, ele pode todas as coisas. Pode realizar até o que é impossível para nós. Mas se a sua fé é pequena, clama a ele: aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Jesus, ele é totalmente onipotente. Ele é totalmente aquele que libertou aquele menino. E ele entrevolveu o menino para o Pai são e salvo. Mas algumas considerações nós devemos fazer nesse episódio. Né? Em primeiro lugar, devemos admitir que a fé não é algo palpável.
que pode ser tomado como um remédio, não. A fé é uma atitude interior de confiança e crença. Quantas vezes nós não temos essa confiança? Quantas vezes não conseguimos enxergar Deus como Pai? Não temos essa fé? Às vezes foi porque passou alguma dificuldade na sua infância com seu pai terreno, e você tem essa dificuldade. Mas pede ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos, eu quero te enxergar como um pai. Eu quero te ver, Senhor, como um pai amoroso. Então aumenta a minha fé. Eu quero confiar mais em ti. Eu quero confiar em ti. Então a capacidade de crer é um dom de Deus. Então, não importa quanta fé tenhamos, jamais chegaremos ao ponto de sermos autossuficientes. É o Senhor. Senhor, eu preciso ter esse dom de fé. É do Senhor que provém isso. Por isso, nós devemos a todo instante orar. Aumenta a minha fé. É desafio crer na fé. É desafio crescer na fé. Porém, é bom saber que crescer na fé é um processo constante. E para a gente crescer na fé, o que Deus vai permitir? A gente passar por momentos desafiadores. Não tem como a gente ter fé sem passar por momentos desafiadores. Ou um momento de enfermidade, ou um momento de um filho ser desafiador, ou um filho entrar nos vícios, ou um marido. Gente, para a gente aumentar, para Deus aumentar a nossa fé, para a gente orar, pedir para o Senhor aumentar a nossa fé, vamos passar por momentos desafiadores. Acredite nisso. Mas é bom saber que crescer na fé é um processo constante de renovação diária na nossa confiança em Deus. Em Deus. Jesus, né, ele disse aos discípulos que eles enfrentariam situações difíceis e só poderiam resolver com muita oração e jejum sincero que demonstrasse a completa, total dependência de Deus. Devemos orar e jejuar e demonstrar nossa total dependência dele, não é na força do nosso braço. Ah, minha fé é grande, então vou conseguir. Não, Senhor, aumenta a minha fé. E eu sou dependente de ti. Eu quero confiar em ti. Então, precisamos aprender que, enquanto a oração demonstra nossa confiança em Deus, o jejum demonstra humildade, dependência de Deus, que não há nada mais importante do que Ele para nós e nossa crença nas ações divinas em nosso favor. Glória a Deus. Orar, confiar. Jejuar, sinal de humildade, de prostrar diante do Senhor e acreditar nele. É isso que nós devemos fazer. E Jesus, de novo, prediz a sua morte, versículo 30. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: Filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreenderam isso. Novamente, eles não compreenderam. Mas era necessário que Jesus passasse pela morte para o quê? Para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Eles não compreenderam. Essa dificuldade de entender certas verdades não acontece com você também? Aconteceu com os discípulos e acontece comigo também. Ficamos muitas vezes sem entender certos acontecimentos e ficamos pensando, indagando por que isso aconteceu. O porquê disso, o porquê daquilo. Quantas vezes nós indagamos? Não é verdade? Ficamos sem entender, mas abrimos diante de Deus, conversando e compartilhando nossas dúvidas, ficamos quietos e temerosos. Sabe por quê? Porque muitas vezes o inimigo nos coloca nessa situação de vergonha diante do Pai, tentando impedir-nos de crescer no conhecimento e na graça. Então, toda inquietação, todo medo, o Senhor venha jogar por terra, toda dúvida, e venhamos acreditar mais. Vamos nos apropriar da verdade que é Cristo, que é Deus, e que venhamos ter ousadia para entrar no Santo do Santo, porque quando Jesus se entregou, o véu se rasgou. Então, nós podemos nos entregar inteiramente para o Senhor. Aí no versículo 33, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de quem é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram em silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 que lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último dos servos de todos, e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-as no meio,
e tomando nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao quem me enviou. É isso que Jesus está falando sobre a humildade. Temos o ensino sobre humildade. Aqui ele fala, né, sobre o caminho de Jerusalém. Jesus fala sobre humildade, como que nós devemos ser, né, como criança. Nós devemos ser assim. O que é isso? Criança, às vezes você briga ali com ela, na mesma hora ela chega, te abraça, ela não guarda rancor, não guarda mágoa, tem humildade. É isso, assim que nós devemos ser. Nós devemos compreender a palavra do Senhor Jesus e sermos como criança. Devemos agir assim, né? Ter essa tolerância, agirmos de maneira certa uns com os outros, sermos como criança, porque olha, quem recebe uma criança a mim me recebe. Essa humildade. Jesus ensinou que qualquer arrogância, orgulho ou ambição pessoal é condenável. O serviço mesmo de cuidar de um pequenino feito em nome de Jesus tem valor. O seu trabalho não é em vão também de cuidar dos seus filhos, de cuidar de crianças na igreja. E como nós aprendemos com as crianças? Como nós aprendemos? Vamos continuar. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhes proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus lhe respondeu: não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir fala mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha que lindo. Né? Eles acharam que estava errado aquele homem falando só porque não seguia Jesus ali junto com eles. Mas ele coloca que essa sequência, né, de humildade, Marcos fala sobre a humildade, devemos ser como criança, e ele também fala sobre isso, sobre a acepção de pessoas. Sobre essa acepção de pessoas. Então, a tolerância deve padronizar o relacionamento entre todos os discípulos de Cristo. Jesus envolveu um argumento interessante, pois ele ensinou que, em vez de intolerância, todos os atos de misericórdia, de cuidado e de manifestação da graça divina realizados em seu nome, com a intenção de servi-lo. Tudo é para a glória de Deus, pois quem não é contra nós, é por nós. Oh, glória. Vamos no versículo 42 para finalizarmos. E quem fizer tropeçar um desses pequenos crentes, melhor que lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho que fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçá-la, corta, pois melhor entrares maneta na vida do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo dois pés e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno, onde não lhe morre o verme nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier tornar-se insípido, como lhe restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Uau, né? Que em nome de Jesus nós venhamos aprender sobre isso, mas nunca ser sobre, né, tropeço na vida das pessoas. Nunca, jamais, em nome de Jesus. O autoexame de remoção de pensamentos, né, é o que nós devemos sempre fazer, o autoexame. Nesse trecho, ele chamou a atenção para a possibilidade de fazer cair um pequenino. Nesse caso, o pequenino a quem Jesus se referia era o homem que expulsara o demônio em seu nome, mas que tinha sido rejeitado pelos discípulos. Mas porque os discípulos rejeitaram e proibiram aquele homem? Porque queriam manter tudo sob controle. Jesus os repreendeu e ensinou que seria preferível amarrar uma pedra de moinho e se jogar no mar do que deixar fora alguém que queira ministrar, que queira falar da palavra do Senhor.
Então, Jesus certamente não estava estimulando a mutilação física como caminho para o reino de Deus, jamais. Ele não poderia se contradizer, pois Jesus tinha dito qual que o mal que pode deixar alguém de fora no reino está dentro do ser humano, né? 7:21. Mas certamente estava mostrando que devemos ser muito objetivos, retirando qualquer empecilho. Qualquer empecilho nós devemos tirar para que o nome do Senhor seja manifesto, para que a glória dele, para que o poder dele seja manifesto, para que a palavra seja pregada. Ao apresentar essa figura, né, de linguagem exagerada, dizemos que deveríamos cortar o pé, a mão, arrancar o olho. Jesus estava mexendo com a tradição dos religiosos. Não quer dizer que hoje eu vou arrancar o meu olho. Ou se, um exemplo, o celular me faz pecar, não quer dizer que eu vou arrancar meu olho para não olhar. Ou então, vou jogar, melhor jogar o celular fora. Nesse sentido hoje. Mas naquela época, Jesus estava mexendo com a tradição dos religiosos. A tradição dizia que as pessoas deficientes não podiam entrar no templo. Né? Lá em Levítico fala sobre isso. Então, naquela tradição, aleijados não podiam entrar no templo. E assim não podia entrar no reino de Deus quando o Messias chegasse. Então, Jesus ensinou o contrário e apelou para que aceitemos os pequeninos, sim, deixando de lado as tradições legalistas. É isso que Jesus estava ensinando. Então, o desafio de Jesus para todos nós é que não ofendamos os pequeninos, porque também foram feitos à imagem de Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando. Então, não é para você arrancar o seu olho, mas é para você entender que aquilo que te faz pecar, tira de perto de você. Aquilo que te faz pecar, tira de perto de você. E não vamos nunca impedir os pequeninos, né, de falar do amor, de falar da palavra do Senhor. E Jesus fala que sobre o sal da terra também, que é o quê? Fazer a diferença onde nós estamos. Se o sal não tiver sabor, para que ele serve? Ser jogado fora. Então, nós que somos servos do Senhor, nós devemos ter sabor neste mundo tão difícil, esse mundo tão perdido, sermos sal. Jesus, ele concluiu aqui o ministério na Galileia, apresentando os discípulos o papel que pretendia que executassem. Então, nós devemos ter uma vida cristã eficaz, de tempero, temperar a vida das pessoas, de sermos diferentes, que o Senhor nos dê essa graça de fazermos a diferença onde nós estivermos inseridas. Né? Devemos ter uma vida cristã com sabor, sem perder a função do sal, de salgar. Gente, o mundo já tem gente difícil demais, mas que nós venhamos trazer esse tempero para o mundo. Cada um com as suas dificuldades, tem pessoas com seus traumas e desconta nas pessoas que estão ao seu redor, mas que nós venhamos ser sal neste mundo todos os momentos. Que o Senhor Jesus nos dê a graça e que essa palavra possa ficar aplicada no nosso coração, em nome de Jesus.